Sejam amantes. Sejam bem-vindos. amantes. Calma, sejam amantes. Sejam bem-vindos, amantes da Quinta Arte, ao Primeira Página, de Primeira Impressão Equivale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga, e hoje nós vamos falar de um salmo para um robô peregrino da Beck Chambers. Mostra o livretinho para nós. É isso aí, Rafa. Nós já trouxemos aqui Beck Chambers outra vez, né? Com. Esqueci, Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, se não me engano, que era o livro. Hoje a gente está aqui com uma segunda. Eu não sei se é trilogia. Na verdade, o primeiro é uma nem sei como é que fala quando são 4. Mas os primeiros são 4 livros, aquele que a gente já trouxe aqui. E esse aqui, na verdade, eu acho que vai ser uma trilogia. Ela não terminou de escrever ainda. Se não me engano, já tem 2 livros, mas acho que serão mais. E é um livro capa dura da editora Morro Branco. Nós já trouxemos vários livros da Morro Branco aqui também, então a gente já trouxe Beck Chambers e já trouxe Morro Branco, né? Então uma combinação que a gente não tinha trazido ainda, porque o outro lá acho que era pela Dark Side, se não me engano. Mas nada disso importa pra gente, né, Rafa? A gente tá preocupado com a técnica utilizada pela Beck Chambers na primeira página e vamos a ela. Vamos lá. Salmo para um robô peregrino, da Beck Chambers. Se você perguntar a 6 monges diferentes a qual domínio divino pertence à consciência dos robôs, receberá 7 respostas diferentes. A resposta mais popular, tanto entre o clero quanto entre o público em geral, é que se trata do território de Shao, é claro, a quem os robôs pertenceriam, senão ao deus dos construtos. Duplamente, diz o argumento, porque os robôs foram a princípio criados para fins de fabricação. Embora a história não se lembre da idade das fábricas com gentileza, não podemos separar os robôs do seu ponto de origem. Construímos construtos que poderiam construir outros construtos. O que poderia ser destilação mais potente de Shao do que isso? Não tão depressa, diriam os ecólogos. O resultado do despertar, afinal de contas, foi que os robôs deixaram as fábricas e partiram para a vastidão selvagem. Não é preciso ir além da declaração dada pelo porta-voz escolhido pelos robôs, piso AB, #921, ao recusar o convite para participarem da sociedade humana como cidadãos livres. Nunca conhecemos nada além de uma vida de design humano, desde nossos corpos até nosso trabalho e também os edifícios em que estamos alojados. Agradecemos a vocês por não nos manterem aqui contra a nossa vontade e não temos a menor intenção de desrespeitar sua oferta, mas é nosso desejo deixar suas cidades completamente, para que possamos observar aquilo que não tem design, a vastidão selvagem intocada. Finish. Eu não comentei antes, né, mas poderia ter mostrado que é um livro, uma edição bem bonita, bem caprichada, tem umas artes bonitas com um tom meio, não sei se é oriental, seria, né, talvez, na verdade, não, é porque na verdade eu não falei, mas chama, essa série da Beck Chambers chama Série Monge e o Robô, então tem uma pegada aí, acho que oriental de fato, né, e que a capa já traduz, então, querendo ou não, a gente fala aquilo de passar um pouco do tom da história, né, da ambientação em si, a capa já faz um pouco esse papel. É claro que tem muitos livros que fazem isso, e a gente não fica focado em trazer isso aqui no canal, mas fica como extra aí, né, uma capa que traz também a ambientação, que dá mensagens importantes sem ser spoiler. Eu acho que é super válido para trazer uma promessa, talvez, né, de preferência que ela seja cumprida para o leitor. Uma coisa que eu achei interessante é que esse é o primeiro livro que a gente traz que existe no caso, não uma declaração, um parágrafo de texto, no caso, diálogo, porque tem vários a gente já trouxe até livros que começam com diálogos, mas pela estruturação que é feita na diagramação no texto em si, é mostrado como se fosse uma citação, onde até o texto ele é centralizado, justificado e deslocado como a galera faz isso em paper mesmo de
de trabalho como se fosse acadêmico. uma citação, não uma referência, né? É uma citação direta, né? Então, assim, eu achei interessante essa ousadia, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas achei algo interessante. Até falei pro Matheus pra gente estender um pouquinho, virar um pouco a página pra terminar de pegar a citação, porque eu acho interessante a gente comentar um pouquinho. Exato. Para aquela nossa análise de praxe, né, Rafa, do começo, né, em si, e assim, isso aí que o Rafa comentou, tem até a questão também a gente já trouxe várias vezes, né, olha o tanto de espaço da primeira página que é roubado, né, no começo. Isso é muito comum em todos os livros, não é condenando aqui a Morro Branco, né, mas como a letra já é grande, né, o livro é relativamente pequeno e o espação ali no começo é grande, então a gente se deu ao direito de avançar um pouco mais para fechar o raciocínio da primeira página, entre aspas, né? Tem, lógico que continuaria, né? A gente leu aqui, na verdade, uma ou duas das diferentes visões aqui, né? Que ele cita na primeira frase. Mas, enfim, só para poder concluir um pouco melhor, né? E aí, voltando, né, ao nossa rotina de análise, né? Apesar de uma frase muito longa, essa do início do livro aqui, eu acho ela bastante interessante, né? Eu vou até reler aqui, Rafa. Se você perguntar a 6 monges diferentes a qual domínio divino pertence à consciência dos robôs, receberá 7 respostas diferentes. Primeiro que tem essa brincadeira com 6 e com 7, né? Que você imagina, pô, você perguntar para 6, você vai ter 6 respostas diferentes, né? Não, né? Ele te quebra um pouco ali a expectativa, né? Como se fosse quase um punch de uma piada, né? Eu tô subvertendo o que você tá imaginando já. Vou te falar que tem 7, tem uma coisa a mais. Então você já causa uma curiosidadezinha. Pô, como assim? São 6, tem 7 opiniões, né? Alguém tem uma opinião a mais aí? Qual que é a ideia, né? Então, acho que isso já é legal em si. E além disso, ela já dá um pouco de ambientação da história, da onde se passa. Já estamos falando de robô, né? Apesar de já estar no título, claro, né? Mas estamos falando de robô, estamos falando de consciência, da onde que vem a consciência. Misturou com o monge, que também já é algo curioso de se pensar, né? Então a gente sabe que a gente está abordando uma história de ficção científica, né? Provavelmente. E que vamos ter temas complexos, filosóficos, talvez, né? Estamos falando de consciência, de robô, né? Então, eu acho que apesar de uma longa frase, eu acho que ela foi feliz ainda assim, né? Na construção em si, na colocação e em passar a ambientação da ideia do livro dela. E sim, e uma coisa que eu acho interessante é que, por ela abordar muito, ela aborda o tema monge, domínio, são palavras que me remetem muito fortemente, além da brincadeira do 6 e do 7, ao roda do Dharma, que é algo muito forte dentro da cultura budista. Não dá para dizer necessariamente se ele é um monge budista, se ele é um monge tibetano ou qual seria, né? Parece que, considerando que existe uma religião ficcional feita por ela, então talvez seja apenas uma forma de caracterizar e referenciar a religião dela, né? Mas me traz essa ideia da roda do Dharma pelo fato da escolha dos números, né? Além dessa piadoca de 6 monges mais 7 respostas, você pega o 7 como o clássico número divino que aparece, 7 pecados capitais, os 7 cores do arco-íris, as 7 tudo, né? Uhum. Então eu acho interessante essa brincadeira, porque dentro da roda do Dharma também tem o número 6 e o número 7 como o quesito do ciclo da vida, o como a sua mente vai na pós-vida. Então eu achei bem interessante, porque eles também chamam meio que de domínio. Então eu achei bem legal essa brincadeira aqui, trazer essa proposta de consciência da alma, ou consciência de qual for o elemento. Com isso, me engatilhou coisa pra caramba. E o legal é que, às vezes, eu me aprofundo numas referências que eu peguei, e às vezes a pessoa passou longe de pensar nisso. Mas é legal a gente ver como, às vezes, uma coisa bem feita, ela engatilha interpretações que às vezes nem o próprio escritor pensou. Já aconteceu várias vezes do Matheus e do Bruno, que a gente já trouxe o conto dele, que fala assim, o que você entende disso? Aí
a gente dá umas opiniões e fala, nossa, nisso nem me passou pela cabeça, mas interessante onde você chegou. Então eu acho legal que quando você faz um texto bem feito, ele gera muitas outras coisas que às vezes nem você que escreveu imaginava que geraria. Sim. Justo. Bom, e aí ela avança, né, Rafa? Dando de fato qual é essa. Acho que ela vai descrever provavelmente todas as 7 interpretações, né? Então a gente está talvez lendo aqui a primeira, a resposta mais popular, ela vai e descreve, né? Qual que seria, e entra de novo, né? Mostrando de novo que a gente vai discutir questões filosóficas, questões de construção, né? Qual o motivo de se construir robôs, né? Então, assim, eu acho que a questão de tom da história, ela foi muito feliz e nesse início já de cara, né? De passar isso pra gente. E ambientação, acho que não tanto ambientação, não aprofundou nesse tema, né? Mas já deu para entender que é uma história de ficção científica e que eu tenho monge no meio dessa loucura, né? E que vai ser algo filosófico. Então, tom e ambientação, querendo ou não, ela falou um pouco. Eu tenho aqui o meu pé atrás, entre aspas, com essa primeira página, que eu acho que carece um pouco de apresentação de personagens em si. Não senti, pelo menos acho que a fala aqui do porta-voz, né? E aí a gente vai fazer a citação, né? Mas até pelo que eu me lembro, eu já li o livro, pelo que eu me lembro, o porta-voz nem é ninguém relevante na história, né? A história é justamente o monge e o robô, que é o nome que dá a série, né? Então, é basicamente os dois em convivência. Mas, assim, ela criou, citou também os ecólogos, né? Aqui no caso, né? Deus dos construtos, o Shao. Então, assim, mas não são personagens de fato da história. Então, eu acho que faltou um pouco a questão de introduzir, talvez, algum personagem principal. Acho que seria interessante para uma primeira página, né? Recomenda-se para... Eu recomendo, no caso, para novos escritores, que é o que a gente tenta focar aqui no canal, né? De trazer um pouco... É claro que não, a gente sempre fala, não é regra, tudo pode, né? Ela não está errada em fazer o que ela fez, né? Não tem nada contra isso, mas a gente sugere que trazer de cara um personagem para você já criar afeição, empatia com o personagem de alguma forma, ajuda, né, a engatilhar o seu leitor a se interessar pela história de alguma forma. Sim, a gente sempre pede que, pelo menos a gente sempre se sugere que alguma coisa aproxime você de alguma forma. Ou pela história, no caso você já traz, por exemplo, um conflito, uma problemática ou alguma coisa que gere essa aproximação, ou um personagem que é o mais fácil de se introduzir, porque você já começa a gerar essa afeição dessa forma, pela aproximação, similaridade, estranheza, autoridade, diversos bilhões de gatilhos diferentes que você pode fazer, ou pelo cenário. O problema do cenário, apesar de um world builder estar falando isso, mas o problema de você começar com gatilho de cenário é que são poucos gatilhos que você consegue utilizar, pelo menos de começo, porque os gatilhos de cenário normalmente são muito extensos. Você demora aí pelo menos 1, 2, quiçá 3 páginas para você engatilhar de verdade algo com o seu cenário. Então não é sugerido que comece a primeira página, porque você vai gastar muito para pouca coisa. Ou você já tem uma técnica bem refinada que você consegue com pouco fazer muito. Então não é sugerido começar com um ambiente, a não ser também que seja algo extremamente impactante. No caso, você começa, por exemplo, com um cenário juntamente com uma plot, né, o que a gente chama de in media res, que é uma técnica que você já começar a história com algo acontecendo. No caso, vamos falar assim que a primeira página seja a libertação dos robôs. Beleza, já está ambientando o cenário com a plot acontecendo. Beleza, segue o baile. Que nem aconteceu com nos outros que a gente já trouxe. Então, assim, começar pelo cenário é um pouco complicado, mas não impede de se fazer. E aqui foi aqui que ela fez. Ela começou com um gatilho de ambientação, que particularmente é interessante. Você traz monges, você traz politeísmo, você traz consciência da alma, traz roda do Dharma, e tudo isso dentro de uma ficção científica. No caso, eu acredito que a Beck Chambers, que nem a gente trouxe no outro, ela gosta de ficção, porém o que a gente chama de low fiction, que é uma
mais suave, não tem, assim, tanto um Star Trek, um Interestelar, é algo mais, assim, futurismo. É um futurismo que vou abordar coisas, papapá, uma coisa mais tranquila, mais... Então, assim, aqui, nesse começo, pelo fato de que, principalmente a galera que gosta de RPG, constructo não é uma coisa que é necessariamente de ficção científica. Tem muitos RPGs fantásticos, de fantasias, até mesmo medievais, que falam sobre constructos, no caso homúnculos, até Harry Potter tem o homúnculo como uma das... Né, na saga dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, assim, eu senti que poderia ter feito um pouco mais, por ter sido muito low demais, ficou muito num limiar fantasia, ficção, porque não trouxe tantos elementos. Tanto que, assim, o Matheus falou, é um livro de ficção porque eu li. Beleza. Pra mim, conhecendo o Beck Chambers pelo outro livro, eu já falo, beleza, deve ser porque ela é fã disso. Mas cuidado, porque qualquer coisa que seja low fantasy, low fiction, low dark, ou qualquer outro low que você for fazer, é interessante que você meio que já ambiente melhor o seu low para que não coloque. Então, não coloque muitos elementos se você for seguir uma narrativa mais suave na ambientação, porque se coloca muitos elementos, fica aquela sensação de tipo, eu vou percorrer por onde? Também, né? Pode ser uma promessa não cumprida também, né, Rafa? Às vezes você colocou muita coisa de ficção científica e você não vai usar isso muito, né? Aquilo acaba pegando mal, ou vice-versa também, né? E assim, esse até, comparando com o outro que a gente já trouxe, esse é mais low ainda, é pouquíssima ficção científica de fato, né? A questão aqui está mais voltada para o lado filosófico de robôs, né? E robôs no sentido mais evoluídos do que a gente tem hoje, né? Robôs que refletem de fato, que discutem, né? Então acho que a pegada vai muito mais nesse sentido filosófico da criação de robôs do que na ficção científica, né, hard fiction, como a gente estava comentando aí, comparando, né? E é até uma questão que ela entra aí nessa citação final que a gente trouxe, né, do porta-vozes dos robôs aí, né? Ele cita aí, né, que a gente não tem intenção nenhuma em, até meio cômico aqui de certa forma, não temos intenção nenhuma em romper com a proposta da criação de vocês aqui, a gente não vai desrespeitar a ordem de vocês, mas a nossa vontade é sair para observar aquilo que não tem design, né? A vastidão selvagem intocada, né? Que é a citação final aí que ele fala, né? E isso, eu tava até parando para refletir aqui agora, né? Do jeito que tá aqui, ainda não fica explícito pra gente, mas isso é meio que a plot geral da história, assim, vamos dizer, sabe? Então ela trouxe já desde o início qual que é a ideia da história dela, qual que é a reflexão da ideia, para onde que ela vai, pelo caminho que ela vai acompanhar a gente é nesse sentido, né? Os robôs tomando essa liberdade, né? Como se os humanos permitissem que eles fizessem o desejo deles, e o desejo deles é esse de observar a vastidão selvagem, né? Intocada, né? Sem ter a mão do homem ali trabalhando. Né? Eu acho interessante porque essa reflexão que você trouxe me trouxe bastante que eu acho que, se vocês não conhecem, a citação que eu vou fazer é interessante vocês irem atrás, que é o Isaac Asimov, né, que ele trouxe a proposta das 3 leis da robótica, que fala, né, onde o robô não pode ferir um humano ou fazer qualquer mal a ele, um robô tem que seguir as ordens dadas, tanto que isso não feira a primeira lei, e o robô tem que se autopreservar, né, a não ser que fira a segunda e a primeira lei. Uhum. Isso acho que tem no Eu Sou Robô também, não tem? Sim, ele no Eu Robô ele traz essa discussão. Tem um pouco também no Homem Bicentenário do Robin Williams, mas um pouco mais antigão, vai ser um pouco mais por cima, que até lembra um pouquinho porque fala sobre robô com consciência humana, acho que até é interessante, mas eu achei legal porque a interpretação que a Beck Chambers fez aqui das 3 leis é algo bem interessante, porque eles não querem, né, no caso, não vou romper não, mas humanos, se você me deixar...
né? No caso, eles estão descumprindo a segunda lei, porém ainda cumpre porque não fere a primeira. E no caso, eles têm a autopreservação da consciência seguindo a terceira. Então eu acho interessante que, da mesma forma que pareça levemente contraditório, apesar de que as leis de Isaac Asimov não são fechadas, esse cara trouxe, a galera curtiu, então meio que segue essa proposta dentro das ficções. Mas achei interessante essa brincadeira que a Beck Chamber fez de seguir mais ou menos essas 3 leis, porém com uma leve interpretação daquele ser que, entre aspas, deve seguir essas 3 leis. Então eu gostei da forma como foi colocado. No caso, a forma escrita. Não sou muito fã do formato editorial que foi colocado, no caso, parecendo ser uma citação. Eu acho que ficaria muito mais... se caso ela quisesse fazer uma pegada mais documentária, no caso, foi tirado de um momento, poderia ter colocado um design diferente, mas eu acho que, já que tá muito seco essa primeira página, ela podia realmente colocar como um diálogo. Mesmo, para ver se a gente cria pelo menos um pouco de afeição, não pro robô, mas sim para os robôs, sim, por compartilharem o mesmo sentimento. Justo, acho que caberia melhor mesmo. Assim, me dá a impressão de que o que ela quis tentar fazer aqui é como se fosse assim, a gente entender que ele falou isso, né? Mas assim, talvez, sei lá, num vídeo gravado, né? Mas sei lá, né? Caberia, eu acho que um diálogo, um travessão normal aqui, falando bravo, e às vezes até um beatzinho no meio do caminho para mostrar que estava sendo observado essa cena em algum lugar, na televisão, no palanque, sei lá onde, né? E acho que deixaria mais empático pra gente, né? Para todos se afeiçoarem à causa dos robôs aqui no caso, né? Mas enfim, acho que valeria sim. Você vai. Não, no quesito que eu ia falar, ia complementar só de que eu achei bem legal o quesito do world building dela, trouxe algumas promessas interessantes, porém, entra muito naquilo que o Matheus comentou no começo, e a gente bate também no martelo várias vezes, que é promessa. Porque se a proposta é uma reflexão sobre consciência, e nós vamos ter um monge que, mesmo batendo papo entre um monge e um humano, já rola um pensamento filosófico aí porque normalmente monge tem essa questão do transcender e tudo mais, e um robô que tem o início de uma consciência. Então, por essa proposta inicial, o quanto ela aborda esse world building dela de nós temos os monges, nós temos os exploradores, nós temos as fábricas, nós temos a era antifábrica e pós-fábrica, e a história sendo contada e recontada. Isso me traz uma promessa de que ela vai aprofundar isso. Porque, tá na primeira página. Então, não apenas uma reflexão filosófica, mas uma reflexão histórica. Pelo menos isso que ela tá me prometendo aqui. E eu, vendo esse world building que tá, esse setup que ela começou, eu espero que não vire um iceberg oco. Então eu fico nessa perspectiva do tipo, ainda mais vendo que o livro é curtinho e a letra é desse tamanho, eu não acho que ela vai aprofundar filosófica e historicamente ao mesmo tempo. Não tem palavra suficiente para isso. Talvez na série como um todo, né, já que esse é só o volume 1, né, ela consiga fazer, não sei. Eu, de fato, eu confesso que eu não tenho fresco na minha memória aqui. Eu acho que ela aborda, né, porque são 6 tipos ali que ela fala no começo, né, são 6 monges, né, então os monges, pelo menos, ela cita eles mais quais são, né, como que são, né, cita um pouco mais. Mas o livro, ele é mais focado, sim, no diálogo e nas reflexões do monge com o robô específico, né. Agora, antes da gente terminar, não sei se vai trazer mais alguma coisa. Não, nesse ponto que me veio por enquanto é isso. É porque eu vou te dar um downgrade aí agora, que eu sei que você nem chegará a ler esse livro para poder saber antes de eu falar. O que acontece? Esse livro, ele tem uma coisa que eu sei que pega muita gente, não é algo que me incomoda, eu já li sabendo
que ia ter isso, mas eu sei que tem muita gente que não se adapta bem, não gosta, né? Que é a questão do gênero neutro. O que acontece? A gente não trouxe isso até hoje, que é um tema polêmico, né? Mas o que acontece? O livro em inglês nos Estados Unidos tem a possibilidade de você se referir, né, como they, né? Que serve tanto para masculino quanto para feminino, né? E no Brasil nós não temos, né? Então é colocado na introdução antes dessa primeira página, né? Tem uma nota da edição aqui, tradutor até o Fábio Fernandes, que é famoso na ficção científica no Brasil aqui, é escritor também, então ele morou já fora, então ele tem, assim, domínio tranquilo da língua, e é escritor e leitor de ficção científica, então ele está no lugar certo, né? Escolheram ele certamente, né? Mas como nós não temos, né, a forma de traduzir algo para os dois gêneros, né? Ele teve que usar a linguagem neutra e lançou mão disso aqui para poder evitar qualquer chamar de ele ou de ela, já que a própria autora não definiu se é masculino ou se é feminino, ou monge em si. Na verdade, é em relação ao monge, né? Poderia imaginar que era em relação ao robô, não, mas é em relação ao monge. Então, o monge, ele é gênero não definido, né? E aí isso acaba, em alguns momentos, pode incomodar o leitor, né? A mim não me incomodou, eu já sabia, não tenho nada contra, quem quer usar, usa, para mim não tem problema nenhum. Mas eu sei que tem gente que pega, então já quem estiver vendo esse vídeo se interessou de certa forma pela história, já vá ciente de que vai passar por isso, caso não te agrade, né? No caso, se quiser ainda ler e te incomoda, eu sugiro a leitura em inglês, porque em inglês Justo. a sensação vai ser reduzida em 300%. Exponencialmente, né? Mas no caso, Matheus, considerando agora, indiferentemente ao gênero neutro, e agora só pela primeira parte da história, vira ou não vira? Então, eu viro, eu sinto falta, igual eu comentei, de introdução de personagens especificamente, mas eu viro a primeira frase pra mim dela foi fantástica, eu achei muito boa, apesar de longa, pra mim trouxe a curiosidade bacana, então me cativou bem. E pelo lado filosófico, que é uma coisa que eu, Matheus, gosto, essa reflexão de consciência, de alma, nesse sentido, né? Nós, seres humanos agora, né? Nós temos controle sobre nossa consciência, de fato, nossas ações ou não, a gente é um algoritmo só reagindo a estímulos externos. Esse tipo de reflexão ele me agrada muito e além disso é ficção científica, né? Então são questões que se somam para fazer eu virar a página. Para mim, o único pecado aqui foi a questão de personagem mesmo, que eu achei que poderia ter sido introduzido em algum momento. Eu tô bem em cima do muro, nem tanto pela questão da linguagem neutra em si, mas isso para mim é um ponto negativo não pela linguagem em si, mas pelo fato de que como não existe meio que tem N convenções, cada pessoa utiliza de forma diferente, então essa falta de constância, esse padrão me afeta, né? Eu tenho Asperger, então coisas fora de padrão me afetam mentalmente, mas pelo fato dessas promessas que ela trouxe para mim de religião, de histórico, essa timeline, me traz a vontade de ler, mas vendo o tamanho desse, já não, talvez assim, alguém lendo o livro 2, o livro 3, o livro 4 e fale, ela promete no primeiro e responde no segundo, no terceiro, ainda acho ruim. Acho que o livro tem que se fazer por si só. Né? Tem que sustentar por si só, criando ganchos, obviamente, para um segundo, um terceiro, um quarto, mas ele precisa se valer por si só. No caso, se por acaso Harry Potter acabasse no livro 1, ok, tem muita coisa para acontecer, mas tem um começo, meio e fim ali. Então, nesse caso, eu não viraria pela promessa que eu sei que, infelizmente, nesse livro não vai cumprir, e eu não sei se cumpriria nos seguintes. Mas a proposta em si de trabalhar reflexão da consciência, N pontos de vistas religiosos,
a relação entre o que é ser humano, o que não é, essa reinterpretação das 3 leis da robótica. Isso eu acho maravilhoso. Mas eu acho que essa possível não cumprida nessa promessa me pega um pouco. Então, pessoal, queria saber de vocês. Vocês virariam essa primeira página? No caso, iriam até o final e buscariam os próximos livros dessa saga? Deixa aqui nos comentários se você viraria ou se você não viraria. E caso aconteça de você não ter virado no momento que a gente falou do primeiro livro e agora virou nesse, mostra que muitas vezes você não precisa necessariamente agradar a todo mundo. Você pode gostar de um tipo, não gostar do outro, mesmo que ela tenha escrito 2 livros de ficção científica. Então deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria aqui no caso. Se você chegou aqui nesse vídeo, depois cola no outro livro, na playlist da Beck Chambers e vê se você viraria o outro livro dela. E caso você, escritor ou escritora, tenha uma primeira página que também quer aparecer aqui, sempre a gente deixa o linkzinho do Formas para você mandar pra gente. Faça parte do grupo de pessoas que já mandaram e que já estão mandando, e com isso você vai aparecendo aqui, beleza? Então, bora ler!